o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teria procurado ali o ministro Alexandre de Moraes para pedir desculpas depois daquele ato na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro. Para quem não está lembrado, né, o ministro Alexandre de Moraes foi chamado de tirânico pelo Tarcísio de Freitas, disse ali que o Brasil não aceitaria mais atos de tiranias promovidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí ele percebeu que era muito ruim para ele aquele tipo de postura e fez o quê? Procurou o ministro Alexandre de Moraes para se desculpar. E a alegação dele, inclusive, para pessoas que participaram dos bastidores desta discussão, é que ele teria feito o seguinte cálculo: é muito mais fácil eu atacar o ministro Alexandre de Moraes agora e pedir desculpa do que atacar o Bolsonaro ou me omitir neste momento ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo não vai me perdoar. E que, inclusive, ele teria até confessado isto para o ministro Alexandre de Moraes. Para quem não lembra o que aconteceu, vamos ver aqui, né? Porque, como diz o ditado, recordar é viver. Vamos ver aqui o que o Tarcísio teria dito. Ó. Tá aí na tela. Agora a gente vai ouvir juntos. Que vocês estão gritando isso, talvez? Vai concluir agora. Porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo. Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote. Vocês ouviram, né? Vamos ouvir de novo ele falando aqui, ó. Demais. Ninguém aguenta mais a tirania. Sabe o que é interessante? Vocês podem observar que ele fica um tempo calado. Eu acho que ele está pensando, falo ou não falo? O que é que eu vou falar? Quais as consequências do que eu vou falar? E ele pensa e fala isso aí. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo. Devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar... Vocês entenderam qual que é a lógica aí? Então esse que é o ponto que eu quero trazer para vocês aí, que ele foi lá, atacou o ministro Alexandre de Moraes, percebendo a bobagem que teria feito. Afinal, muita gente enxerga o ministro Alexandre de Moraes como um, entre aspas, aliado, né, do Tarcísio, ou aliado, pelo menos, né, de parte dos políticos da direita paulistana, e que teria pego muito mal ali pro Tarcísio atacar o ministro Alexandre de Moraes. O que é que ele teria feito, Carlito? Olha o que diz aqui a Bela Megali. O pedido de desculpas de Tarcísio após chamá-lo, o Alexandre de Moraes, de tirano. Olha o que diz o material aqui, ó. Vai vendo e vai rindo comigo. O governador relatou a aliados que, embora não tenha tornado público, fez ao magistrado um pedido de desculpas por ter afirmado que, entre aspas, ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes. A declaração foi feita na Avenida Paulista durante o ato de 7 de setembro deste ano em apoio a Jair Messias Bolsonaro. Em conversa sobre sua manifestação, Tarcísio disse a interlocutores que não fez uma crítica ao ministro de forma premeditada, mas deixou claro que se sentia pressionado pela base bolsonarista, que cobrava uma posição mais enfática contra o STF às vésperas do julgamento que denunciou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Pessoas próximas ao governador afirmam que ele relatou estar ciente dos riscos de se indispor com a corte, mas calculou que conseguiria reconstruir as pontes com os ministros com mais facilidade do que repor com o bolsonarismo. No mês seguinte, à sua fala, o governador iniciou esforços para restabelecer relações com o STF, além de uma agenda com o presidente da corte, Edson Fachin. Tarcísio participou de um almoço com o decano do tribunal, Gilmar Mendes, na semana passada, conforme informou o Metrópolis. Traduzindo para um português bem claro aqui para vocês, o que é que o Tarcísio está dizendo aqui? É muito mais fácil para a gente falar com o otário do Moraes, atacar o otário do Moraes, atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são um bando de otários, dá a entender isso que ele quer dizer aí, né, pelo menos, do que ser crítico ao bolsonarismo, porque é muito mais fácil restabelecer relações com os ministros aí que eu chamo de otário, de ladrão, de tirano, do que eu quiser, e vai ficar por isso mesmo, mas com o bolsonarismo é muito mais complicado. Esse recado é importante porque, se a gente seguir essa lógica do Tarcísio aí,
tá? Se a gente seguir essa lógica do Tarcísio de Freitas, o que é que ele está dizendo basicamente? Que está disposto a fazer qualquer coisa em nome do seu apoio, do apoio político que o bolsonarismo vai dar para ele. E aí eu pergunto ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, vai aceitar, Alexandre de Moraes? Vai aceitar, ministro, isso? Vai aceitar, ministro Fachin? Foram ataques como esses aí, por exemplo, que estimularam o golpe contra Dilma Rousseff, que enfraqueceram a democracia brasileira, que inclusive até hoje jogam em lados antagônicos essa trupe de quem está do lado da democracia, da defesa do Estado Democrático de Direito, que inclui inclusive o Poder Judiciário. Eu, se eu fosse o ministro Alexandre de Moraes, eu pensaria da seguinte forma. Eu tinha um amigo aqui em Aracaju que era assim, a gente ia para algumas ações políticas, alguns atos políticos, e aí ele falava para mim assim, Carlito, lá no ato, se precisar, eu vou ter de me manifestar contrário a você. Mas não é que eu sou contra você. É que, como eu faço parte de tal grupo, se eu não me manifestar assim, eu vou acabar sendo criticado. Então, se eu precisar me manifestar lá contra você, saiba, não é contra você. É algo momentâneo, é algo muito específico ali. E aí, uma vez ou outra, eu fui entendendo. Até que eu percebi que todo ato que a gente ia, toda reunião que eu participava, ele ficava contra mim e depois me ligava. Carlito, eu preciso ficar lá contra você, mas eu não sou contra você não, viu? É porque ali, infelizmente, eu não posso falar sempre o que eu penso. Aí eu falei, não, peraí, meu amigo. Ou você tá comigo, ou você tá contra mim. Não se pode adorar Deus e o diabo ao mesmo tempo. Acho que isso é meio básico e óbvio para todo mundo, né? E aí, quando ele percebeu que eu não ia mais engolir essa história, né, de que não, eu entendo que você está contra mim, mas é algo muito específico, eu sei como é difícil para você tal situação, aí ele foi percebendo que não colava mais e passou, evidentemente, a deixar claro que ele nunca esteve comigo. E ali foi muito interessante, por quê? Porque tinha coisas que às vezes eu acabava compartilhando com ele, das nossas lutas ali, que eu não compartilhava mais. Por quê? Porque eu percebi que ele não estava comigo. Então, evidentemente que, dadas as proporções, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal deveria ver essa situação do Tarcísio da mesma maneira. Ou ele está do lado da democracia, ou ele está contra a democracia. Não tem como ele estar dos dois lados ao mesmo tempo. Afinal, a gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro, a gente viu o que aconteceu depois da eleição de 2022, a gente viu que quase o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin são neutralizados, né? É assim que a polícia do Rio de Janeiro chama, neutralizados. E isso, meu amigo e minha amiga, não é interessante dentro do ponto de vista do debate político, do debate democrático, e inclusive uma demonstração completa da falta de respeito do Tarcísio com o Poder Judiciário e com o ministro Alexandre de Moraes. Ele só faltou dizer o seguinte no final, né? Assinado Neymar, errei, fui moleque. Porque é Neymar que tem essa postura, né? Não, eu errei, mas tô aqui para me corrigir, eu sei que eu errei, eu fui moleque nessa postura e tô aqui para me corrigir. E não pode acontecer isso. Ele é um governador de estado, ele precisa manter a urbanidade. Goste ele do Estado Democrático de Direito ou não. Se tá jogando o jogo dentro do Estado Democrático de Direito, tem de atuar dentro da democracia. Se não sabe atuar ou existir dentro de um Estado Democrático de Direito, entrega o cargo e vai para casa do chapéu. Grande covarde que o seu Tarcísio